investidor, depois de ter falado aí de história, ter falado de definições, algumas características técnicas como código de negociação, como tributação, agora a gente vai falar no módulo 4 um pouco mais voltado para o trader especificamente, ok? Agora que vocês têm todo o conhecimento técnico do IN, a gente vai propriamente falar agora da parte da operação, como é que funciona a entrada no mercado financeiro, as questões de bolsa, de corretoras. Então vamos a algumas definições, depois a gente entra nos fatores técnicos, ok? Vamos então primeiro definir aí a questão da B3. A B3 é a Bolsa de Valores brasileira, que é um ambiente de negociação no qual os investidores têm acesso à compra e venda de títulos emitidos como ações, opções, moedas, commodities, mini contratos, entre outros. Já as corretoras funcionam como uma intermediária entre o investidor e a bolsa. Para uma pessoa física operar na B3, é necessária a intermediação de uma corretora, sendo que no Brasil sua constituição depende de autorização do Bacen e o exercício depende da CVM, ok? O acesso das negociações de uma corretora em relação à bolsa é feito através do uso do home broker ou de plataformas profissionais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto bastante importante. Vamos falar agora sobre o que é necessário para se tornar um trader. Então, vamos definir primeiro o que é ser um trader. Um trader é um profissional que trabalha realizando negociações especulativas na Bolsa de Valores, utilizando métodos de análise comportamental de preços. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas seria análise técnica, tape reading, que são as dinâmicas mais de curto prazo do mercado. Esse tipo de análise é utilizada para definir momentos de entrada e de saída, ou seja, de você comprar o mini índice ou você vender o mini índice no mercado. Para o trader, o que está acontecendo no momento é super importante. Essa profissão ela busca analisar quais os participantes do mercado que estão envolvidos na variação de preços. Então, selecionar algumas possibilidades para gerar lucro. Bom, quando o trader começa no mercado, existe a expectativa de ele buscar a sua liberdade financeira. Então, isso está muito atrelado ao conhecimento. Para você vencer no mercado, o conhecimento deve funcionar como uma prioridade, um hábito de vida mesmo. O mercado financeiro está em constante mudança, então o trader precisa estar sempre atualizado ao que está acontecendo. Isso está ligado às notícias, às agendas econômicas, para melhor desempenho das suas operações. Um bom trader ele precisa estar sempre antenado com o que está acontecendo no cenário político e econômico. Agora pense comigo, a cada mês que se passa, milhares de pessoas ingressam na Bolsa Brasileira, com expectativas e motivações diferentes, aumentando as negociações e os movimentos dos preços. Do outro lado, grandes players também operam no mercado e atualizam a cada dia suas posições e a forma de se operar. Esse conjunto de fatores basicamente torna a Bolsa um organismo vivo, em constante mutação. Desta forma, há sempre alguém para olhar o mercado financeiro de uma maneira diferente e descobrir algo novo. Então, vocês devem estar sempre estudando maneiras de obter lucros nesse tipo de mercado. Um outro aspecto bastante importante é o plano de trading. No mercado financeiro, instituições financeiras, investidores estrangeiros, mesas proprietárias, trades de alta performance, robôs e muitos outros trades, todos têm o mesmo objetivo, que é ganhar dinheiro. Então pense comigo, para você sobreviver nesse ambiente tão hostil, você deve saber exatamente o que você está fazendo nas suas operações. É neste momento que entra o plano de trading, pois é nele onde você vai definir diversas regras que vão ajudar na sua tomada de decisão. Dentro desse plano deve conter tudo o que você irá fazer não somente durante o trade, mas também antes e após as operações. Ele deve ser claro, objetivo e principalmente deve estar condizente com a sua realidade financeira. Um outro aspecto importante é você estar preparado para a alta volatilidade e alavancagem. Então você vai precisar de uma plataforma profissional e uma estação de trading. No mundo do trading, há uma falsa ilusão de que qualquer pessoa vai ingressar no mercado e vai conseguir realizar a sua operação através de um notebook na piscina, como se fosse uma coisa simples. Essa promessa pode ser sedutora e acaba atraindo traders novatos. Mas a realidade é muito diferente, pessoal. Então tomem muito cuidado em relação a isso. Então aqui vou adicionar algumas dicas.
Tem alguns monitores que vão ajudar a visualizar as informações das ferramentas analíticas, mas também você deve ter o conforto adequado para os seus traders e um ambiente para suas operações, que seja funcional, organizado e confortável. Em caso de emergência, você também deve ter um computador de backup, ter muito cuidado com a rede da internet, enfim, estar totalmente preparado para ser um trader profissional, porque do outro lado da mesa certamente as pessoas estarão. Agora vamos falar de dois aspectos muito relevantes, o perfil e o lado psicológico do trader. Bom, uma das coisas mais importantes é você descobrir se você tem perfil de trading. Todo mundo tem um perfil de investidor, mas alguns são mais conservadores e outros são mais abertos às possibilidades de perda em favor de maiores ganhos. Aquele famoso risco-retorno que a gente conhece. Porém, o trader é um especulador e por isso ele deve conhecer o seu perfil de uma maneira diferente. Você vai precisar medir o seu apetite ao risco em um nível bastante elevado. Terá que lidar com questões como tempo, disposição e alavancagem, como a gente já conversou ao longo do nosso curso. Há níveis elevados de liquidez e volatilidade que é possível realizar operações em minutos ou segundos nesse tipo de mercado. Porém, quanto menor o tempo de uma operação, menos tempo o operador tem disponível para a tomada de decisão. Então isso requer bastante treinamento. Bom, agora vamos falar também do plano de trade em relação à sua realidade financeira. Inicialmente, você deve analisar a sua realidade financeira e verificar se está disposto a alocar esse capital para o trade. Lembrando que esse capital ele deve estar reservado apenas e exclusivamente para esse tipo de operação. Você não deve, em hipótese alguma, usar esse capital de seu sustento ou de contas básicas para esse tipo de operação. Lembre-se, o dinheiro separado para o trading é exposto totalmente ao risco. Então, caso você opte por utilizar o mecanismo de alavancagem financeira, tenha em mente que esse risco pode aumentar substancialmente, ok? Como já dissemos, utilize a alavancagem de maneira adequada, mas com muita cautela. Do mesmo jeito que ele aumentará seus ganhos, também pode aumentar os seus prejuízos quando ocorrerem. Agora, se você tem o perfil arrojado, você tem apetite ao risco, você deve pular essa etapa e ir agora para o lado, se você vai operar no day trade ou no swing trade. Lembrando que no caso de day trade são operações no mesmo dia e no swing trade são operações de um dia para o outro. Um dos aspectos psicológicos mais importantes no trader é ter resiliência. Resiliência é uma palavra-chave para o sucesso do trader. Entender os sentimentos causados por erros e perdas do dinheiro e principalmente assumir responsabilidades sobre seus próprios atos, talvez seja uma das tarefas mais difíceis para o trader. Quanto mais você se esforçar para dominar uma situação, pior ela vai ficando. Independente do que você faça, não há garantia de sucesso nessas operações. Mesmo que você tenha conhecimento, recursos financeiros e tempo, algumas operações serão perdedoras. Então faz parte, e ninguém, nem os melhores operadores, conseguem evitar. Uma das coisas mais importantes de conhecimento do trader é saber perder dinheiro antes de lidar até com os lucros. Ou seja, uma das virtudes de um trader de sucesso é entender que haverá perdas. É uma condição inerente à profissão. Os melhores traders já tiveram muitos prejuízos, mas foram resilientes. Uma das coisas mais importantes do lado psicológico de um trader é saber lidar com o medo e com a ganância. Então muitas vezes você vai estar posicionado no mercado, uma ponta ganhadora, e vai achar que o mercado vai subir cada vez mais. E isso vai fazer você devolver parte dos seus lucros. Então tome muito cuidado com a ganância. Com relação ao medo, uma das coisas mais importantes é saber lidar com prejuízos consecutivos e saber lidar na próxima operação com o seu medo, de não também sair ganhando muito pouco da operação, né? Então naquela operação onde você poderia ter um lucro bastante grande, você acaba desfazendo essa operação no momento errado. Bom, vou destacar mais alguns pontos em relação ao plano de trading, que é você ter metas de ganho e também limite máximo de prejuízos. Uma das coisas importantes também é você limitar o máximo de operações que você vai fazer no dia. O tamanho limite da sua posição também é um fator bastante importante. E para fechar, os horários das suas operações são fundamentais. Então definir se você vai operar somente na hora da manhã ou somente à tarde, não operar em algumas situações de um mercado
mais parado, que aí é a questão dos horários do almoço. Então vale essa dica aí. Bom, agora vamos falar sobre planejamento operacional. Primeiro vamos começar falando sobre gerenciamento de risco, que é o quê? Você saber o capital de alocação que você vai fazer, conforme a gente já falou, né? Volatilidade do mercado, que é você conhecer a volatilidade, é uma coisa bastante importante. Essas questões envolvendo perfil e limites de prejuízo também. Saber as corretagens e emolumentos da B3. Então é uma coisa que você precisa estudar e estar dentro do seu gerenciamento de risco. Bom, dentro do planejamento operacional existe a estratégia, que faz parte do seu planejamento de trading. Então a gente já falou sobre isso, mas vale a pena reforçar. Essa estratégia, que pode ser gráfica, pode ser tape reading, ela precisa estar definida sobre os aspectos, primeiro, se é um day trade ou se é swing trade, então tenha sempre definida a sua estratégia, onde você vai começar e onde você vai terminar, né? Para que você, ao longo da sua operação, não incorra no erro de você mudar a sua estratégia, aumentar lotes. São coisas muito complicadas e muito erradas, por assim dizer, no mercado. Uma das coisas importantes é você definir o seu objetivo e a meta de operação. Por exemplo, se você for operar por análise técnica, é definir o seu setup gráfico. Para isto, fica aí uma dica. Vocês devem testar bastante nos simuladores, por exemplo, que as corretoras oferecem, esse tipo de operação, até o momento que você se sentir tranquilo e adequado ao nível de volatilidade e risco que você vai correr no mercado. Bom, uma coisa bastante importante é você saber definir os seus limites de gain, que seria o ganho, ou de loss, que seria o prejuízo. Então, defina isso antes da sua operação ter início, que é bastante importante, para que você não corra o risco de deixar ou de tirar a sua operação muito antes do mercado, tendo um gain menor, ou então, o que é muito pior, é você não estopar a operação e aquilo virar um prejuízo bastante grande, ok, pessoal? Uma dica final em relação à disciplina é você ter um diário de operações, onde você vai anotar os motivos por que você comprou, por que você vendeu, principalmente para você aprender o motivo do seu erro e não repeti-los, ok, pessoal? Bom, agora vamos falar de análise técnica e tape reading, que são abordagens de análise que vão ajudá-los a operar nesse mini contrato de índice. Bom, em relação à análise técnica, para quem não conhece, é identificar através dos estudos do gráficos de preço, tendência, usando indicadores também, e padrões que sinalizam movimento de alta ou baixa dos ativos. Aí no nosso caso, do mini contrato de mini índice. Uma outra abordagem possível é a gente falar do tape reading, que nada mais é do que identificar o comportamento das negociações dos preços, através aí dos livros de oferta, o comportamento dos grandes players, as agressões no mercado. O pessoal consegue definir entradas e saídas, compras e vendas no mini índice, ok? Então é uma coisa bastante interessante. Falamos então sobre algumas histórias, definições dos contratos, falamos das características técnicas, tipos de abordagens possíveis no mercado em relação à técnica operacional. Também falamos do lado psicológico do trader, que é uma coisa bastante relevante. A pessoa deve se autoconhecer para entrar nesse mercado e ver, obviamente, se tem perfil adequado e apetite ao alto risco. Então fica aí o convite para que vocês adquiram ainda mais conhecimento sobre esse tipo de mercado e estamos à disposição de vocês, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima!